Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso devocional e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Se você está pela primeira vez e você quer receber um devocional como esse, uma palavra de fé, um estudo bíblico, então eu te convido a clicar no botão inscrever-se. Clica aqui embaixo no botão de se inscrever e ative o sininho das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai recomendar para você. Observe se você já não é inscrito. Se você não é só clicar, é gratuito. Clica, se inscreva para receber todos os vídeos do canal. Vamos meditar na palavra de Deus. O nosso tema de hoje é esse: seja o que Deus chamou para ser. Seja o que Deus te chamou para ser. Meu irmão, Deus ele tem um chamado para cada pessoa. Cada ser humano, cada vida, Deus tem ali um chamado específico para cada pessoa. E Deus tem um chamado para você. Deus tem um propósito. O propósito do Senhor é muito grande e o chamado dele é específico na vida de cada pessoa. E é importante você saber diferenciar propósito de chamado. O propósito de Deus é a sua vontade. É a vontade do Senhor que prevalece. É a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável, segundo o texto bíblico. E o chamado é específico. O chamado do Senhor é específico para cada vida. E eu quero ler um texto para a gente poder aprofundar aqui nesse assunto. Eu creio que vai abençoar o seu entendimento. Está aqui em Efésios 4, do versículo 11 ao 14. Diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Bom, o apóstolo Paulo aqui, a carta aos Efésios, ele está sendo claro a respeito das divisões dentro da casa do ministério do Senhor. A obra de Deus, meu irmão, ela é muito ampla e ela existe ali setores que o próprio Senhor Jesus permitiu que houvesse para que a obra fosse completa. Então ele começa declarando aqui que ele chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores ou mestres, né, em algumas traduções, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, o objetivo de cada função, de cada chamado, é o corpo de Cristo, é edificar o corpo de Cristo. Então, cada pessoa que tem o seu chamado específico tem um único objetivo, o corpo de Cristo. O único objetivo é edificar o corpo de Cristo. E o que é edificar? É fortalecer, é ajudar as pessoas que estão sem direção, é ganhar almas, é compartilhar com as pessoas, é amar o próximo, é compartilhar realmente aquilo que a palavra ensina. Então, edificar o corpo de Cristo é um papel daqueles que têm o seu chamado, e o Senhor te chamou. Agora, o que eu quero aqui comentar com você é que você deve tomar cuidado com isso e saber realmente para o que o Senhor te chamou, qual que é o seu chamado ministerial. Tem muitas pessoas que têm chamado de pastor, pastora, enfim. Tem outros que têm chamados aí de evangelistas, outros são profetas, enfim. Deus, ele chamou cada um com um propósito, embora, né, algumas traduções, alguns teólogos discordem aí de profetas, dizem que o último profeta foi João Batista, enfim, tem aí duas linhas teológicas aí, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas eu estou olhando para você que está no texto aqui, e Paulo aqui está relatando que ele chamou cada um para uma função, e
o que você não pode, meu irmão, é confundir o seu chamado. Se Deus ele te chamou para ser um evangelista, para ganhar almas, ali ser uma pessoa evangelista que evangeliza, que ganha alma, o nome já diz, não adianta você querer ser um pastor. Se Deus não te chamou para aquilo. Então, não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Por isso eu coloquei esse tema. Seja o que Deus te chamou para ser. Seja aquilo que o Senhor te chamou. Se Deus te chamou para ser um obreiro, um cooperador da obra do Senhor, seja um excelente obreiro, seja o melhor obreiro. Se Deus te chamou para ser um presbítero, Deus te chamou para ser um diácono, Deus te chamou para ser ali uma pessoa que ajuda na obra, independente do nome, do título aqui, eu estou dando aqui alguns exemplos, seja aquilo que Deus te chamou. Não queira ser o que Deus não te chamou, porque quando você quer ser aquilo que você não foi chamado para ser, então você acaba ali entrando em conflito e fazendo realmente aquilo que não é para fazer. Faça aquilo que o Senhor te chamou e faça com excelência, porque naquilo que Deus te chamou é onde Ele vai te usar para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Porque está escrito aqui, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sobre aquelas pessoas que estão confusas referente ao seu propósito, que são levados como onda. Onda aqui é uma figura de linguagem. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui que as pessoas são induzidas, são enganadas. Por não saber o seu chamado, a pessoa se engana, ela é enganada por outras pessoas. Então, não deixe ninguém te enganar, meu irmão, minha irmã. Saiba muito bem aquilo que o Senhor te chamou. E o Senhor te chamou para uma missão, para um propósito. O propósito dele é único, mas o chamado dele para você é específico. Guarde isso no seu coração. E seja qualquer que seja o chamado. Ainda que você fale, o Senhor me chamou para ser um evangelista. Amém. E glória a Deus por isso. O Senhor me chamou para me ser um obreiro. Seja o melhor obreiro. O Senhor me chamou para me ser a pessoa que fica na porta da igreja ali recebendo as pessoas. Amém. Me chamou para missões, para ser um missionário, missionária. Amém. Glória a Deus. E não importa. O importante é que você está cooperando para a obra, para a edificação do corpo de Cristo. Esse tem que ser o seu principal objetivo. Não se preocupe com o título, com o cargo. Até porque lá no céu não tem cargo nem título. Somos todos, seremos todos ali no céu, filhos de Deus. E o Senhor será o nosso Senhor e vai estar ali conosco, nos instruindo e falando tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, não fique preocupado com isso. É claro, os títulos, os cargos aqui nessa terra são apenas para nomenclatura, para divisões ali, para poder organizar a obra de Deus. É para isso. Esse é o objetivo. E quanto mais é dado, também mais será cobrado. É importante termos essa percepção. E para a gente poder concluir aqui, meu irmão, minha irmã, aqui no livro de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro aqui, no capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Pedro declarou assim, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. O que o apóstolo Pedro está declarando? Que nós devemos consolidar. O que é consolidar? É firmar, meu irmão. Firmar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Consolide ali a sua pregação, o seu ministério. Se Deus te chamou para poder fazer visitas nos presídios, vá visitar os presídios. Faça esse trabalho, que é um trabalho que eu digo aí que poucas pessoas fazem. Se Deus te chamou para poder ir nos hospitais, vá nos hospitais. Se Deus te chamou para ser um missionário, fazer missões, faça. Se o Senhor te chamou, meu irmão, minha irmã, para você cuidar ali da igreja, das coisas da igreja, cuide. Faça o seu melhor. E você vai estar contribuindo para o reino. Então é isso que o texto está dizendo. Portanto, empenhe-se. O que a palavra empenhar significa o quê? Dedique-se. Né? Eu poderia trocar aqui. Dedique-se ainda mais. E consolide o seu chamado. Aquilo que Deus te chamou para você fazer. O propósito do Senhor é único. É ganhar almas. É fazer realmente as pessoas se voltarem para Ele.
mas o chamado é específico para você. Cada um tem o seu chamado dentro do corpo e todos são importantes, todos, sem exceção. Aquele que tem um cargo talvez de pastor, ele não é maior que o evangelista, nem que o obreiro. Não existe isso no reino. Apenas são cargos para poder organizar a obra do Senhor. Mas todos têm a mesma importância para aquele que nos chamou, que é Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso foco. Tudo é para Ele e por Ele, para o Senhor Jesus. Amém? Então, pense sobre isso. Se Deus te chamou para ser algo, seja aquilo que Ele te chamou para você ser. Não queira ser aquilo que Ele não te chamou. E ainda posso ir mais além. Tem pessoas que ela quer ser tudo. Ela quer ser o obreiro, o pastor, o pregador, o porteiro, o músico. Tem gente que quer ser tudo. E não é assim que funciona, irmãos. Saiba ter esse discernimento e ser realmente aquilo que Deus te chamou para ser. E naquilo que Deus te chamou para você ser, seja o melhor. Faça o seu melhor. Faça para Cristo, não para o homem. Mas faça para Cristo e o Senhor Jesus vai te honrar. Glória a Deus. Medita mais sobre essa palavra e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Vamos aqui colocar reflexão. Deus concedeu diferentes dons e ministérios aos membros da igreja com um propósito específico. O objetivo principal desses dons e ministérios é preparar a igreja para a obra do ministério e edificar o corpo de Cristo. Foi para isso que o Senhor nos chamou, irmão. Com esse objetivo, com esse propósito. Então, medita nesse assunto, nessa palavra. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão. Hoje aprendemos, Pai, sobre a importância de conhecermos o nosso chamado. Senhor, revela ao coração desse meu irmão, dessa minha irmã, o seu chamado. Aquilo que o Senhor chamou ele e ela para fazer, Pai. Para que eles possam, Senhor, realmente fazer de acordo com a Tua vontade. Andar de acordo com a Tua vontade, Senhor. E não, meu Deus, serem enganados por aqueles que, meu Deus, procuram induzir pessoas, meu Pai, a um caminho que não é o seu. Como o apóstolo Paulo declarou. Ajuda essa pessoa, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, Pai. E abençoa o ministério dele. Seja qualquer que seja o ministério, Senhor. Abençoa, pois é para a edificação do corpo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Graças a Deus. Amém? Medita mais nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Fique na paz do Senhor. Deixa aqui o seu like se você gostou desse vídeo. Tá bom? Não sai do vídeo sem clicar no like, não. Clica aqui no gostei, me ajuda muito. E até o nosso próximo devocional.